Olá turma, sejam muito bem-vindos a mais uma aula desse programa de educação para jovens adultos oferecido pelo Instituto Livre. Meu nome é Roger Medeiros e eu sou professor de língua portuguesa de vocês. Bom, dando continuidade aos nossos estudos, vamos entrar hoje no tema 2 da unidade 1 do volume 2. Lembrando a vocês que estamos aqui no estudo do gênero carta, dos gêneros epistolares, né? Ou seja, dos gêneros de cartas, não é isso? E aí na aula passada nós vimos basicamente a estrutura de uma carta, de como ela é construída, de como ela se forma, certo? E também fizemos algumas reflexões sobre cartas de leitor. Agora vamos analisar um tipo de carta diferente, que é a carta argumentativa de leitor na mídia impressa, certo? Quando falamos de carta de leitor, não necessariamente, como vimos na aula passada, é um texto argumentativo. As cartas de leitor servem às vezes para externalizar um cumprimento, uma parabenização, uma congratulação por uma boa reportagem, por uma boa matéria, às vezes reclamar de um serviço mal prestado, não é? No entanto, nós também vamos ter as cartas argumentativas, e aqui a gente vai ter um ponto mais detalhado sobre essa ideia de argumentação. Mas antes, vamos pensar primeiro o que significa dizer argumento. Argumento. Então vamos lá, vamos voltar aqui para o que significa argumento, né? Argumento vem de argo, que é um adjetivo, que é um radical latino, não é? Que significa prato, que é argentum. Argento significa prata em latim. Mas, professor, você está falando de prata, latim, por quê? Vamos lá. A palavra argumento no português atual e em outras línguas, argument, não é isso, em francês e espanhol respectivamente, não é? Elas vêm do latim argento, que quer dizer prata, né? Queria dizer prata naquela época aquelas pessoas. Então, quando pensamos, por exemplo, em argumento, né? E essa referência com o latim, ela recupera o tema da clareza das ideias, não é? De como que as ideias são expressas de uma forma compreensível, visível. Porque o argento, né, na Roma antiga, né, o lugar onde o latim se originou, era utilizado na produção de espelhos. E o espelho reproduzia uma imagem limpa, uma imagem clara, em que era perfeitamente visível todos os detalhes daquilo que ela reproduzia. Então, quando falamos em um argumento, nós falamos de um enunciado que tem o sentido de esclarecer uma ideia, tem o sentido de tornar clara, compreensiva, tornar a gente mais... tornar algo que é pouco compreensível em algo compreensível, certo? Então, quando falamos em um argumento, ela não é aquela ideia de que eu não vou utilizar um argumento para calar a outra pessoa, não vou utilizar um argumento para fazer a outra pessoa ficar calada no canto dela, para aquela pessoa se convencer, ser convencida, ser derrotada pelo meu argumento. Não. Os argumentos, por definição, pela sua origem etimológica, a origem do termo, né, etimologia, tem o sentido de trazer clareza, trazer clarividência das ideias e não domínio das ideias. Então temos que repensar a nossa postura de discussão, de argumentação e parar com essa ideia de achar que nós vamos argumentar para calar a outra pessoa, para dizer que ela está errada, para vencer o nosso inimigo. Não é isso. Nós temos que argumentar para fazer o outro compreender o que nós queremos dizer. Cada um de nós temos uma verdade, cada um de nós trazemos nosso ponto de vista sobre algo, sobre alguma coisa. Então, o que justifica nós pensarmos dessa forma? O que justifica nós vermos a realidade de uma maneira diferente do outro? E eu vou utilizar o argumento para justificar esse ponto de vista. Eu vou utilizar o argumento para explicar esse ponto de vista para o outro. E não para dizer que o meu ponto de vista é superior e deve ser adotado por todos, enquanto que o ponto de vista do outro deve ser rechaçado, excluído, derrotado, digamos assim. Então, quando nós pensamos em argumentar, em argumento, nós temos que lembrar de polir as nossas palavras,
nós temos que nos lembrar de polir nossas ideias para que elas transpareçam como uma superfície de prata, ok? Então vamos lá. Pensando aqui agora nas definições do que é um argumento, né? Primeira definição do dicionário: razão, raciocínio que conduz à indução ou à dedução de algo. Ora, o que é indução e o que é dedução? Quando eu quero, o que é induzir? Induzir significa imprimir sobre algo, sobre alguma coisa, uma ideia. Então, por exemplo, quando eu argumento para tentar convencer você do meu ponto de vista, por exemplo, eu posso argumentar para convencer vocês, alunos, a estudarem mais. Então, eu quero induzir vocês a estudar mais, entendeu? Eu quero induzir vocês a estudarem mais. Então, isso é uma indução. É quando eu pego uma ideia, não é isso? E eu transmito e eu apresento para vocês, para induzir vocês a algo, né? Eu imprimo, projeto sobre vocês essa ideia, entende? É o que eu estava falando agora, é a argumentação no sentido de fazer a gente entender, não é? Ou assumir um ponto de vista. Mas, professor, isso não é contraditório com o que o senhor disse agora? Não, não é. Quando eu falo que a gente tem que repensar a nossa postura argumentativa, é porque nós vivemos em um momento em que as pessoas, quando começam a debater um assunto, já começam a brigar, já começam a se esculhambar, já começam a se xingar umas às outras, perdem a ideia da clareza e da polidez da prata e passam a jogar lama, jogar lixo sobre os outros. Então nós devemos repensar nossa atitude no sentido de que o objetivo da argumentação não é promover uma briga, promover uma discussão acalorada e violenta muitas vezes. Mas o sentido de discutir com argumentos é de esclarecer pontos de vista, mas também induzir e não oprimir e obrigar o outro a algo, mas induzi-lo a algo. Ele perceber que aquela ideia é uma ideia justa, é uma ideia racional e que ele, porventura, possa se apropriar dessa ideia também, né? Então aqui eu não vou obrigar cada um de vocês a estudar com um chicote, não é com tortura, com nada disso, né? Até porque a gente não vive na ditadura militar, graças a Deus. Mas o que eu quero dizer eu quero induzir vocês a estudar. Isso significa que eu quero convencer vocês a também aderirem a essa ideia de que estudar é interessante, que estudar é produtivo, de que estudar faz bem, certo? Então, por isso que a gente fala de indução à aula. Ou razão, raciocínio que conduz à dedução de algo, né? Então, o que é uma dedução? Já é um movimento contrário, né? Em vez de eu projetar sobre vocês esse pensamento, nós retiramos um pensamento dos argumentos. Então, quando eu penso assim, por exemplo, que eu digo assim, olha, estudar promove crescimento pessoal, crescimento intelectual, estudar nos ajuda a nos relacionarmos com o mundo à nossa volta, com as pessoas em nossa volta. Então, nós deduzimos a partir desses argumentos que estudar é algo bom. Então, argumento também é isso, é algo que razão que conduz à dedução de algo, né? Então eu utilizo esses argumentos, né? E aí a partir deles eu vou deduzir a informação do tipo, estudar é bom, estudar é importante, estudar é necessário, certo? Então argumento é razão ou raciocínio que conduz à indução ou à dedução de algo. Continuando, argumento também é prova que serve para afirmar ou negar um ponto de vista. Isso é importantíssimo, pessoal. Quando pensamos em argumentar em função de um ponto de vista, é justamente quando eu expresso uma opinião. Quando eu digo, por exemplo, que estudar é importante, né? Isso é uma opinião, isso é um ponto de vista meu sobre a realidade, né? E aí eu vou justificar essa opinião com argumentos. Ou seja, eu vou dizer, estudar é importante, por quê? Porque eu posso conhecer o mundo, porque eu posso me relacionar melhor com as pessoas, porque eu posso desenvolver habilidades que eu não sabia que eu tinha, ou desenvolver habilidades que eu nunca exerci e que posso ser bom nelas. Então, estudar faz bem por isso. Percebam que eu tenho uma opinião, estudar é importante, estudar faz bem, e agora eu apresentei argumentos que justificam o porquê dessa opinião. Percebam que em momento algum eu obrigo o outro, ou brigo com o outro para argumentar. Apenas esclareço, né, o meu ponto de vista. Mas, professor, isso é para afirmar, é para negar. Me dê um exemplo.
Vamos pensar, por exemplo, dizer o seguinte, que quando, se algum de vocês me diz que estudar é perda de tempo, eu discordo desse ponto de vista e eu vou utilizar os argumentos necessários para mostrar que esse ponto de vista ele é limitado, equivocado em certos pontos. Então, por exemplo, se alguém me diz assim, estudar é perda de tempo, aí já não tem tempo para estudar, tem que trabalhar, a gente tem que botar comida na mesa, não dá tempo de ficar em sala de aula escrevendo coisa em livro, não, né? E eu posso dizer o seguinte, bom, as pessoas que estudam, elas conseguem mais oportunidades no mercado de trabalho, conseguem alcançar novos patamares sociais, não é? Conseguem desempenhar outras atividades que são mais rentáveis e que vão produzir mais alimentos e melhores condições de vida para você e sua família. Então, se você quer melhorar de vida, estude. Percebe que agora o meu argumento não foi para afirmar uma ideia minha, mas foi para negar um ponto de vista do outro, certo? Então, a gente sempre nessa lógica, né, do argumento como algo, como razão e raciocínio, que conduz à indução, né, ou dedução de algo, e prova que serve para afirmar ou negar um ponto de vista, certo? Dando continuidade agora ao nosso estudo, vamos aqui analisar a carta argumentativa de leitor segundo aquelas categorias que a gente apresentou lá no começo do curso, não é? Que são forma ou gênero, tema, estilo e suporte, certo? Então, analisando uma carta, visualmente falando aqui, obviamente que não é o melhor esquema possível, mas é o que eu posso fazer com minha pouca habilidade de desenho, não é? Mas basicamente para dar uma ideia, nós vamos ter um título e ele está entre parênteses por ser algo optativo, por ser algo que não é obrigatório no texto, não é? O corpo do texto, título optativo, corpo do texto, remetente e local. Esses são os elementos constitutivos estruturais da carta, né? E aí no corpo do texto nós vamos poder ter inscrições, né? Do contexto de comunicação, então vamos ter informações no corpo do texto sobre o contexto de comunicação, por exemplo, venham aqui criticar esta revista, venham parabenizar este jornal, a matéria que saiu nesta revista foi muito boa, a notícia que foi reportada neste jornal, ela é equivocada, né? Então, quando eu faço essa referência ao contexto de comunicação, nós temos aqui no corpo do texto. Vamos ter menção também de locais e datas. Certo? Né? Locais e datas do contexto onde foi escrito, da reportagem que aconteceu, não é isso? E menções, né, a matérias, né? Matérias publicadas. Certo? Então, no corpo do texto, vamos ter mais ou menos esses três tipos de referências dentro dele para situar, não é? Para construir uma comunicação direta do leitor, ou seja, do remetente da carta, do enunciador da carta, ao destinatário, o enunciatário desse texto, né? Que no caso é o próprio veículo de comunicação, ok? Remetente é a pessoa que escreve, a pessoa que enuncia, né? Fortaleza, CE é o local, né? Sempre é bom identificar a cidade e o estado de onde a pessoa está falando, né? Então, sempre quando formos colocar, por que isso, professor? Porque, por exemplo, existem cidades que usam o nome do estado, né? Então, São Paulo, SP, Rio de Janeiro, RJ, né? Existem cidades com o mesmo nome, então, por exemplo, Juazeiro, Bahia, Juazeiro do Norte, CE, né? Então, como existem cidades onôminas, né? Cidades com o mesmo nome, então temos que fazer a identificação do estado para localizar no espaço de onde veio essa carta, ok? Bom, do ponto de vista da forma, isso nós temos. Do ponto de vista agora do tema, o que são os temas do texto? Normalmente, os temas das cartas argumentativas de leitor na mídia impressa são comentários críticos ou elogiosos ao jornal ou a outra mídia. Então, à revista, ao site, ao portal de informações, enfim, a todas as mídias e veículos de comunicação que nós temos hoje, né?
Então, o tema normalmente vão ser comentários críticos ou comentários elogiosos, ok? Do ponto de vista do estilo, uma vez que estamos em um contexto em que não há uma proximidade entre os locutores, né? Ou seja, o enunciador da carta, ou seja, o remetente da carta não é amigo ou um familiar próximo, ou uma pessoa querida, né? Uma pessoa querida do destinatário, né? do destinatário desse documento, eles vão utilizar uma linguagem mais formal, né? Vamos evitar as gírias, as expressões idiomáticas, né? Vamos evitar também o estilo de falar próprio de quem fala com uma pessoa próxima, uma pessoa querida. Porque uma vez que um veículo de comunicação não é uma pessoa, mas é um órgão como um todo, nós instituímos como comportamento linguístico que deve se falar com uma certa polidez, com uma certa educação, né, e com um grau de formalidade para garantir a eficiência da comunicação, né? É só você imaginar que um jornal vai receber 500 mil revistas, né, e aí pela escolha dele ou não, ele pode querer ter como critério os textos que são escritos com mais formalidade ou com menos formalidade. Então, para que esse texto seja publicado, a depender de jornal para jornal, de revista para revista, né, eles vão selecionar de acordo com essa linguagem. Então, por isso que o estilo, né, desse enunciador sempre vai procurar, né, um estilo mais formal, né, utilizar expressões que sejam mais objetivas, né, uma norma mais padrão da língua portuguesa, às vezes uma norma culta também, né, sempre evitando ali, principalmente se for um jornal ou uma revista de grande circulação, né, como Folha de São Paulo, Veja e tudo mais, elas vão evitar essa linguagem informal e vão utilizar uma linguagem formal, a norma padrão da língua portuguesa. Ok? E aí, por fim, o suporte, né? Onde que isso é vinculado e como é transmitido, né? Então, veículo de comunicação impresso ou eletrônico, né? Então, ele está sempre ali compondo, né, a famosa seção de cartas, né, do Globo Rural, por exemplo, ela é muito isso, né? Então, as cartas ao leitor, né, que eles fazem pedidos, né? E aí, o interessante de notar essa carta ao leitor, nesse processo de comunicação, é uma interação entre esses dois sujeitos, né? O sujeito que enuncia e produz a carta e o sujeito que recebe, que no caso, eu chamo aqui de sujeito, mas a gente sabe que é um conjunto, não é? Que é um órgão, uma instituição. E aí é interessante notar que, como essa carta temos comentários críticos e elogiosos, nós podemos ter, por exemplo, pedidos ou sugestões. Como assim? Os leitores dessas cartas também são sancionadores, eles avaliam a qualidade do material, do que está sendo colocado ali. Então, quando o leitor faz um pedido para uma revista, às vezes é no sentido de acreditar que aquela revista é competente o suficiente para atender às dúvidas desse leitor, não é? E aí ele manda uma carta para ela pedindo uma dica, pedindo uma sugestão, não é? Como a sessão de cartas do Globo Rural. Não sei se alguém assiste ainda, eu assisto, eu adoro. Que aí os leitores digam assim, o meu pé de manga está com problema, o que é que eu faço? Aí eles leem a carta lá e tal, mostram as fotos que a pessoa enviou e aí fazem toda uma reportagem mostrar de como cuidar dos pés de manga, não é isso? Então, quando um leitor pede ajuda, ou faz um pedido à revista, faz sentido. Ou no sentido também denunciativo, né? Quando o leitor não concorda com o ponto de vista ou se incomoda com alguma notícia ou reportagem vinculada por aquele jornal. E aí, nesse caso, o leitor critica por meio de um pedido. Olha, gostaria de que o jornal fosse mais atencioso com esse tipo de reportagem, não é? Gostaria que vocês fizessem uma notícia menos tendenciosa, ou gostaria que vocês fizessem notícia sobre esse fato que vocês não cobriram, é muito importante, né? Então, quando faço esse pedido, é justamente reconhecer nesse jornal, de um lado, competências, né, para ajudar o leitor com suas dúvidas, e do outro lado, reconhecer faltas, né? Reconhecer que ali existem ações, não é, a serem realizadas e que o jornal ainda não realizou.
E sugestões também, né? Eu quero criticar um jornal, dizer de uma forma mais leve que aquele jornal não correspondeu às expectativas do seu leitor e tudo mais, certo? Então, quando pensamos nessa relação da carta, ela engloba todas essas relações, todas essas estruturas comunicativas entre o leitor, certo? E a mídia impressa. A carta faz justamente essa ponte importantíssima entre essas duas instâncias de comunicação. Vamos passar agora para os exercícios. Vamos aqui agora à atividade 1 da página 18, certo? Diferentes textos podem gerar cartas de leitor, certo? Vamos lá. No texto, na questão 1, temos assim: leia os textos a seguir que poderiam estar publicados na mídia. Carta 1 e 2. Primeiro aqui, corte de árvores, né? Aqui já corresponde à estrutura, temos aqui claramente um título, um corpo do texto e o remetente, né? Vamos lá. Corte de árvores, né? Depois de ler a reportagem Prefeitura de São Paulo corta 12 árvores de parque tombado, cotidiano, ontem, sinceramente fico com uma dúvida. Será que a Secretaria do Verde e do Meio Ambiente não recebe alguma bonificação por cada árvore retirada das ruas? Falo por experiência própria, pois recentemente uma árvore da calçada da minha casa foi cortada e só alguns dias depois fui descobrir que, na verdade, não era necessário derrubá-la. Pedi esclarecimentos no SAC e na ouvidoria da Secretaria, mas até agora não houve nenhuma manifestação a respeito, certo? Então temos aqui o primeiro texto, né? Vamos passar para o segundo. Há um mês venho reclamando do estrago feito nas árvores do meu bairro. Aqui, bem perto da minha casa, é um verdadeiro desmatamento. Já fui à unidade de áreas verdes da subprefeitura e nenhuma providência foi tomada. Descobri que nem sequer havia uma ordem de serviço ou qualquer publicação no Diário Oficial. Para completar o serviço, foi cortado um fio de energia que abastece a minha casa. Os funcionários responsáveis, quando se deram por conta que fizeram, desapareceram. Deveríamos todos depositar o IPTU em juízo até que o prefeito aprenda seu ofício, né? É aqui da Estela Mares Ferreira, na Moca, São Paulo, né? São Paulo Estado agora, ok? Então aqui, pessoal, vamos pensar aqui no item A. Qual é o assunto dos textos, né? A gente percebe, não é, recorrentemente pelas palavras, né? Ou seja, Secretaria do Verde, Meio Ambiente, né? Árvore cortada, não é isso? E aí depois no texto 2, né? Árvores do meu bairro, não é? Desmatamento legal, não é isso? Então são todas as palavras que remetem ao tema da corta irregular, né? Do corte irregular de árvores, não é isso? Então temos aqui o tema principal desse texto, ou seja, por esses motivos, por essas figuras que aparecem, por essas expressões, palavras, a gente pode deduzir que é um texto que fala é um texto que fala desse corte irregular ou injustificado, não é isso? Não vou dizer que é legal, porque a prefeitura está fazendo, né? Mas podemos dizer que é um corte injustificado ou mal explicado das árvores de São Paulo, não é isso? Esse é o tema do texto. Você diria que foram escritos a partir da leitura da mesma matéria? De que modo chegou a essa conclusão, né? Então vamos lá. O primeiro texto tem uma indicação clara, não é, da notícia a que a carta se refere, né? Depois de ler a reportagem, e aí vem o título da reportagem: Prefeitura de São Paulo corta 12 árvores de parque tombado. Sinceramente, fico com uma dúvida. Será que a Secretaria do Verde e do Meio Ambiente não recebe alguma bonificação para cada árvore retirada das ruas, né? Então, a partir dessa indicação de reportagem, indicação de título, nós temos um conhecimento não só do título da notícia, né, o reportagem no caso, também do caderno onde essa notícia foi publicada, né? Foi publicado no caderno Cotidiano, e essa é uma moradora de São Paulo, né, a Franciele Alencar, não é isso? Então, por conta desses fatores, nós podemos já dizer que sim,
esse texto é muito claro sobre qual veículo de informação esse comentário diz respeito, né? A qual veículo de comunicação esse comentário diz respeito, né? No segundo, nós temos aqui: há um mês venho reclamando do estrago feito nas árvores do meu bairro, aqui bem perto da minha casa. Então percebam que nesse texto não há qualquer menção, nesse texto não há qualquer menção ao jornal, ao veículo de informação ou à mesma reportagem. No entanto, pela proximidade temática, né, pela identidade temática desses dois textos, a gente pode identificar uma semelhança entre eles, né? No primeiro texto temos a narrativa de uma mulher que teve as árvores da sua casa cortadas, né? Por experiência própria, uma árvore da minha calçada foi cortada, né? E aí, em seguida, temos um outro caso de uma árvore que foi próxima da casa da pessoa, próxima aqui da Estela Maris, né? Também foi cortada. Então essa identidade temática nos permite supor, não é, que sim, esses textos foram escritos a partir da leitura da mesma matéria, não é isso? Vamos lá, no item C. Você diria que Franciele e Estela Maris escreveram pelas mesmas razões? Explique por que você pensa assim. Então vamos lá. Então, de novo, né, da mesma maneira, como nós temos essa mesma identidade temática, as narrativas contadas em cada uma dessas cartas são as mesmas, né? Na narrativa de Franciele Alencar, não é? Ela teve uma árvore da calçada cortada, né? E só alguns dias depois eu descobri que na verdade não é necessário derrubá-la. E o segundo motivo aqui, né? Temos que eu descobri que nem sequer havia uma ordem, né? Cadê aqui? E no segundo ela vai falar que existia. E no segundo ela vai dizer que existia aqui um verdadeiro desmatamento ilegal, né? A ilegal aqui é um exagero, né, da leitura, né? Porque pelo menos vamos dizer assim, mal explicado, não é injustificado, né, e tudo mais. Mas o que interessa, mas além disso, além do desmatamento, digamos assim, além do corte mal explicado das árvores, né, também há uma não assistência, uma não explicação da prefeitura para essas pessoas sobre esses cortes, né? Então a prefeitura parece não ser aqui, a prefeitura em questão, né, a prefeitura que está manifestada no texto, parece ser um órgão não competente, não capaz de fornecer a assistência e as explicações necessárias, né? Percebam, né? Na frase aqui, na narrativa da Franciele, nós temos: pedi esclarecimentos no SAC e na ouvidoria da secretaria, mas até agora não houve nenhuma manifestação a respeito, né? Então aqui a gente já entende, né, que há uma indisponibilidade, né, ou uma falta de estrutura, né, para conseguir esclarecer isso por parte da prefeitura, né? E aí a segunda, quando a gente vê aqui, descobri que nem sequer, veja bem, quem pegou a informação não foi a prefeitura e disponibilizou para a cidadã Estela Maris, né? A própria Estela Maris foi atrás do Diário Oficial e descobriu que a ordem de retirada da árvore nem existia ou estava publicada, né? Nem estava publicada naquele documento. Então não foi a prefeitura que forneceu essa informação, foi ela própria que foi lá, pesquisou, né? Então aqui reforça mais uma vez que a prefeitura não é prestativa no esclarecimento de suas ações, né? No que diz respeito, né, ao corte de árvores na cidade, ok? Então aqui a gente já pode resumir que elas sim escrevem pelas mesmas razões, e elas são duas: o corte mal explicado ou injustificado das árvores e a pouca prestatividade da prefeitura em explicar esses cortes, certo? Vamos passar agora para a questão 2, na página 19. O texto a seguir é aquele ao qual os comentários de Franciele e Estela Maris se referem. Trata-se de uma notícia publicada no Cotidiano, Jornal da Folha de São Paulo, no dia 18 de fevereiro de 2014. Vamos lá. Folha de São Paulo, Cotidiano, né?
A data, São Paulo, 14 de fevereiro de 2014. Título, né? Prefeitura de São Paulo corta 12 árvores de parque tombado. Vamos que agora isso aqui. Ao subtítulo. Conselho de Patrimônio, responsável pela preservação do Parque da Independência, afirma que não foi consultado. Secretaria afirma que elas corriam risco de cair e foram derrubadas por precaução. Palmeira tinha 60 anos. Vamos lá. Aí aqui temos o título, né, do jornalista, né, temos aqui o autor dessa notícia, dessa reportagem, que é o Leandro Machado, de São Paulo, né? 12 árvores, entre elas uma palmeira lexa com cerca de 30 metros e mais 60 anos, foram derrubadas pela Prefeitura de São Paulo no Parque da Independência, no Ipiranga, sem autorização. A área verde, anexada ao famoso Museu Ipiranga, é tombada como patrimônio histórico. Por isso, qualquer intervenção, mesmo a poda ou corte de árvores, precisa de permissão de órgão estadual responsável pela preservação do local, o CONPEPART, que diz não ter sido consultado. As árvores foram cortadas nas últimas semanas pela Secretaria do Verde e do Meio Ambiente. 11 ainda devem ser derrubadas, segundo o despacho da pasta publicado no Diário Oficial. Ainda há outras árvores a serem podadas ou transferidas de local. A administração do complexo é dividida entre a Prefeitura, que cuida do parque, e a USP, responsável pelo museu. Há ainda um conselho gestor formado por 6 moradores do bairro da Zona Sul. A Secretaria argumenta que as 23 árvores corriam risco de cair e que 21 delas eram jovens e de pequeno porte. O corte, diz a pasta, é para garantir a segurança dos funcionários e frequentadores. Algumas das 12 derrubadas estavam no entorno de um transformador elétrico com fios à mostra. A Secretaria prevê que uma clareira de 12 metros seja aberta ao redor do equipamento. A palmeira leque cortada ficava bem em frente à sede do museu, fechado para reformas desde o ano passado. Outro exemplar dessa espécie, com 89 anos, só não foi derrubado terça passada porque um membro do conselho gestor se pôs à frente dela. Falei que não iam cortar e pronto, afirma Celso Henrique de Paula, 58, indicação de idade, não é isso? E aí, após discussões, um funcionário do parque ligou para o CONPEPART e descobriu que o órgão não havia sido consultado pela Prefeitura. O Conselho de Patrimônio diz que vai enviar um técnico para avaliar as medidas da gestão de Fernando Haddad, PT. A Secretaria afirma que as ações são previstas no escopo de contrato de manejo e são executadas considerando a vegetação e o local onde a árvore, né, aqui em colchetes, porque isso aqui é uma adição, né, perceba que o texto começa entre aspas, né, e aí nós temos esse colchete para dizer que é uma adição do jornal à fala, não é, aqui a fala aqui transposta, reportada, né? E o local onde a árvore está plantada. A pasta diz que, como corria o risco de cair e ferir frequentadores, as árvores podem ser removidas em caráter emergencial sem aprovação do CONPEPART. Além disso, afirma que solicitou 122 mudas para plantio no parque, né? Então temos aqui o texto que vai mostrar e aqui vamos revisar algumas estruturas da notícia antes de a gente analisar as questões. Então temos aqui uma reportagem que vai falar de um tema, o tema que é o corte de árvores em áreas protegidas, não é? E aí temos aqui uma disputa, né, de legislação sobre essas árvores, né? Porque de um lado a USP, né, coordena o museu e por outro lado o parque é tombado pela prefeitura, né? Então fica sempre essa disputa de poder. No entanto, vamos analisar aqui, por exemplo, alguns elementos, né, do tipo diário oficial, entre aspas, né, como o documento em que algo foi escrito, não é isso? As aspas aqui para indicar o discurso indireto, né, ou seja, o discurso direto, não é, que é transcrito, transposto da fala para o jornal e ele colocado entre aspas. Algumas informações do tipo
o partido político do prefeito de então, Fernando Haddad, que é o Partido dos Trabalhadores, o PT, aqui entre parênteses, né? E a identificação de uma testemunha, né? Ou seja, desse morador gestor, que é o Celso Henrique de Paula, e entre vírgulas, né? Ou seja, isolado por vírgulas a idade dele, ou seja, um aposto explicativo para dizer a idade dele. Então, são alguns elementos de informação que contextualizam, não é, a notícia dada e criam esse efeito de real, né? Criam um efeito de que isso de fato aconteceu e que pessoas reais fazem parte desse acontecimento, certo? Ao ler o texto anterior, você considera que os comentários das duas leitoras confirmam ou não o que foi apresentado na matéria? Né? Então, explique sua exposição. Bom, quando pensamos nas duas leitoras, elas externalizam suas insatisfações quanto ao corte injustificado de árvores e quanto à má prestação de serviço à prefeitura no atendimento de dúvidas. Né? Então, sim, né, nós temos aqui uma relação entre esses textos, não é? Porque esse texto aqui fala de como que a prefeitura, né, também não explicou aos órgãos competentes o porquê que ela tinha tomado a decisão de cortar essas árvores, não é? Nem ao conselho, que aqui foi representado pelo Celso Henrique de Paula, não é isso? E também fala do corte dessas árvores. Então, os dois textos têm essa similaridade, têm essa identidade temática, né? E aí a gente pode dizer com certeza que os comentários, não é, confirmam, né, o que foi apresentado na matéria, né, que falam sobre esse corte de árvores. Mas nesse caso, enquanto que a reportagem fala do corte de árvores do ponto de vista do interesse da cidade como um todo, as leitoras falam dos cortes de árvores agora do ponto de vista das suas próprias vidas, das suas próprias casas. Não é isso? Vamos lá. B. No final do texto 2, afirma-se que, como corria um risco de cair e ferir frequentadores, as árvores podem ser removidas em caráter emergencial sem aprovação do Compenarte. Né? E aí vamos aqui ler o enunciado. Né? Ó, de acordo com o dicionário Aulete, remover não significa apenas dar sumiço ou eliminar, mas também mover de novo, mudar algo ou alguém de um lugar para o outro, né? Conduzir ou transportar de um ponto a outro, conduzir ou levar. Além disso, de acordo com o site da Prefeitura de São Paulo, Prefeitura Municipal de São Paulo, PMSP, um dos serviços que a Prefeitura realiza é o de transplante de árvores. Veja algumas informações que constam na ficha de serviço que segue. Vamos lá. Bloco área, serviço, né? Órgão superior responsáveis pelo serviço e descrição detalhada do serviço. Vamos lá. O serviço é transplante de árvores, remoção de árvore mais plantio de árvore. Aí o órgão responsável, os órgãos responsáveis, CMU, Coordenação de Manutenção de Infraestrutura Urbana, SSP, Supervisão de Serviços Públicos e UPJ, Unidade de Parques e Jardins. Né? E aí, descrição detalhada do serviço é o quê? Podem ser solicitados em casos de árvores que se encontram em vias públicas e só podem ser realizados após autorização de órgãos competentes conforme a legislação em vigor, certo? Considerando essas informações, que outra solução seria possível para as árvores dadas na história? Você considera a solução que a Prefeitura deu a mais adequada? Por quê? Né? E aqui é uma questão pessoal, né? Ou seja, então aqui, se a gente fosse pensar em consideração, em soluções possíveis para a árvore citada na história, né? Outras, por exemplo, poderiam ser, não é, o replantio dessas árvores, não é? Porque foi dado sumiço, não é isso? Ou seja, apenas disseram que removeu, a prefeitura disse que comprou novas mudas para serem replantadas, mas não esclareceu o que aconteceu com as árvores que foram removidas. Então essas árvores poderiam ter sido replantadas em um local mais seguro, composto outro lugar dentro do parque, não é? Então a solução que a prefeitura deu não foi a mais adequada, né? Poderiam ter feitas outras atitudes, outras ações, justamente porque plantar uma árvore grande, frondosa, né? Precisa ser com mais de 60 anos de idade, não é? Deve ter um respeito, deve ter um cuidado com ela por ser algo emblemático, né? Algo vistoso, não é isso? E aí você vai plantar uma muda que vai demorar pelo menos mais 60 anos para crescer e quem sabe alguém vai derrubar de novo com a mesma justificativa, não é isso? Bom, por hoje é só, espero que tenham gostado da aula, um forte abraço, até mais.